Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da Rendo, da Rede Nordestina de Diagnóstico Oral. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez para discutirmos pontos importantes referentes ao diagnóstico oral. Nós estamos seguindo aquela série do nosso canal que se refere então às dicas em diagnóstico. Então, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê o seu dislike, se você não gostar, não tem nenhum problema. A ideia é exatamente aprendermos em conjunto, tá bom? Se você quiser deixar o seu comentário falando sobre o assunto, vou ficar muito contente. O assunto de hoje, a dica de hoje, tem a ver com uma questão muito importante, que talvez crie um nó na cabeça do clínico, daquele que faz diagnóstico, que é: será que eu devo fazer uma biópsia incisional ou uma biópsia excisional em um determinado caso clínico? Então hoje nós vamos tentar pontuar, citar alguns critérios clínicos importantes que vão te ajudar a tomar a decisão certa nessa questão, tá bom? Então eu vou ficar aqui no cantinho. Nós vamos agora então abrir a apresentação e aí nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão. Que tipo de biópsia eu devo fazer? Como escolher entre uma biópsia incisional e uma biópsia excisional? Então, para respondermos essa pergunta, vamos partir de um caso clínico, que é esse caso inicial, onde nós notamos a presença de uma lesão eritroleucoplásica em mucosa jugal, e que talvez para muitos clínicos seja uma lesão elegível para se realizar uma biópsia excisional. Talvez a ideia seja: bom, essa lesão não é muito grande, eu consigo remover completamente essa lesão e consigo já tratar o paciente. Mas será que é isso mesmo? Então, no final, nós vamos responder se nós vamos realizar uma biópsia incisional ou incisional nesse caso, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero já salientar, que é um engano que geralmente as pessoas cometem, é que biópsia não é o espécime, né? A gente ouve muita gente falar assim: olha, eu tirei esse fragmento e vou enviar para biópsia. Então não é isso. Eu vou realizar uma biópsia, que é um procedimento cirúrgico, para que eu envie o espécime ou então o tecido, para que ele seja analisado microscopicamente, tá bom? Então vamos evitar esse erro. Então biópsia é o procedimento cirúrgico, não é a peça, tá certo? Então vamos lá. Biópsia excisional. Então quando que eu vou realizar uma biópsia excisional? Então, para responder essa pergunta, nós vamos ver esse caso clínico. Eu acho que ele ilustra muito bem essa questão de escolha, né? Então observe com atenção. Então eu acho que você não tem dúvida do que é isso. Isso daqui é uma mucocele em lábio inferior. E a pergunta é: será que eu faço uma biópsia incisional ou removo completamente a lesão? Então observe com atenção. Essa lesão é uma lesão pequena, é uma lesão bem localizada, está aqui no lábio inferior. É uma lesão cujo tratamento é cirúrgico, eu consigo remover completamente a lesão sem necessidade de uma intervenção posterior. E eu não tenho suspeita de ser uma alteração maligna ou pré-maligna. Então aqui qual é a minha opção terapêutica e diagnóstica? Na verdade, as duas coisas aqui coincidem. É exatamente realizar uma biópsia excisional. Então eu vou remover, excisar completamente a lesão. Então biópsia excisional ou exeres, né, ou remoção cirúrgica, é a mesma coisa, completa, né? Então a gente vai remover completamente a lesão. Vai tirar completamente a lesão. Então, vamos lembrar dos critérios? Quando eu tenho lesões pequenas, lesões bem localizadas, lesões cujo tratamento é cirúrgico sem necessidade de complementação, e quando não há suspeitas de alteração maligna, bom, a eleição aí é para uma biópsia excisional. Vamos ver outros exemplos. Então aqui à nossa esquerda nós notamos uma lesão nodular, uma lesão que já tem um tempo longo de evolução, é uma lesão fibroelástica, recoberta por mucosa sadia. E aí, já pensando numa coisa importante, né, que é a hipótese diagnóstica, eu vou pensar aqui ou numa hiperplasia fibrosa, ou num nevo melanocítico intraoral. Então eu não vou pensar aqui numa lesão maligna, eu vou pensar numa lesão benigna. Então aí o tratamento, a eleição é para uma biópsia excisional. O tratamento aqui já é a remoção diagnóstica dessa lesão. Um outro exemplo interessante que nós temos é essa lesão aqui à direita. Nós notamos aqui, ao invés de ser uma lesão mais exofítica, como essa daqui, eu tenho uma lesão mais endofítica, uma lesão que cresce através da submucosa. Essa lesão é uma lesão bem comportada, uma lesão que já tem um longo tempo de evolução. Eu lembro que o paciente citou que ele já tinha aqui pelo menos 1 ano de evolução. É uma lesão assintomática.
E aí nós pensamos, dentre as possibilidades diagnósticas, de ser uma neoplasia de glândula salivar, uma neoplasia mesenquimal benigna, e aí nós optamos por remover, por fazer a exéresis, a remoção completa da lesão. E para mostrar que nós acertamos, além de tratarmos cirurgicamente o paciente, nós observamos que essa lesão é uma lesão bem delimitada, é um nódulo bem delimitado, né? Na macroscopia a gente consegue ver isso muito bem, e na microscopia o diagnóstico foi um adenoma pleomórfico, que é uma lesão benigna de glândula salivar. Não haveria necessidade aqui de se fazer um tratamento cirúrgico complementar, então a biópsia excisional é muito bem indicada. Outros exemplos. Então aqui a gente vai jogar um pouquinho com o bom senso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lesão bem localizada, aqui em cima, né? Uma lesão bem localizada, mas uma lesão grande. Mas se você olhar com atenção, o que eu percebo? Essa lesão ela tem um pedúnculo, ela é pedunculada. Ela é recoberta por mucosa sadia, é uma lesão mole, com longo tempo de evolução. Então, qual é a hipótese diagnóstica aqui? A hipótese diagnóstica é que seja provavelmente um lipoma ou uma neoplasia mesenquimal. Basicamente aqui a gente pensou mais um lipoma. Então, por ser uma lesão com essas características, nós resolvemos remover completamente e fazer uma biópsia incisional. E aí a gente já observa na peça macroscópica, então, a presença aqui da gordura e, de fato, microscopicamente era um lipoma. Uma outra lesão aqui que ilustra bem, essa lesão aqui um pouquinho mais acima, em ventre lingual, é um papiloma escamoso. Uma lesão pequena, bem localizada, cujo tratamento cirúrgico é indicação, e uma lesão que não tem suspeita de ser uma lesão pré-maligna ou uma lesão maligna. Talvez alguém diga, mas não existe uma relação entre HPV e câncer de boca? É verdade que hoje a literatura mostra isso, mas os papilomas escamosos geralmente eles não são causados ou originados por HPV de alto risco. Então, eu posso remover tranquilamente. Aqui só uma palavra de cautela importante, né? Olhando essa lesão aqui embaixo, nós temos uma lesão mais violácea, né, em palato duro. Talvez você pense assim, bom, essa lesão é uma lesão bem localizada, uma lesão pequena, vou remover essa lesão. Mas cuidado, se ela for uma lesão vascular, você pode ter uma grande hemorragia durante a remoção. Então fique atento, você só vai remover lesões vasculares se elas forem bem pequenininhas e forem lesões de baixo fluxo. Caso contrário, não se aventure em biopsiar essas lesões. Existem outras formas de se diagnosticar essas lesões, tá bom? Esse é um cuidado muito importante. Bom, então seguindo o mesmo raciocínio, vamos agora usar um outro exemplo clínico. Então nós temos aqui uma leucoplasia extensa em borda lateral de língua, e se você notar, ela não é uma leucoplasia genuinamente homogênea. A gente nota algumas áreas mais atróficas, mais erosivas. Então aqui eu tenho uma lesão grande, eu tenho uma lesão que talvez não seja difícil de ser acessada, é verdade. O tratamento ele pode ser cirúrgico, mas se eu tiver aqui displasia epitelial, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia mais ampla. E aqui eu tenho uma lesão suspeita, né? Eu não estou dizendo que a gente vai ter uma displasia epitelial, mas pode ser que haja microscopicamente alterações displásicas epiteliais. Então aqui uma excelente indicação para se realizar uma biópsia incisional. Em que áreas? Bom, em áreas onde eu tenho caracteristicamente alterações que podem me levar a um quadro displásico. Então talvez essa área, uma área mais erosiva, junto com a área branca, né? Talvez essa área aqui, né? São áreas que eu posso biopsiar. Lembrando que eu posso biopsiar, no caso de uma biópsia incisional, mais do que uma área elegível. Tá bom? Então vamos lembrar dos critérios para biópsia incisional: lesões grandes, lesões difíceis de serem acessadas, lesões cujo tratamento não é cirúrgico ou que precisam de uma complementação cirúrgica posterior e lesões onde há suspeita de ter alguma alteração malignizável ou seja já, no caso, uma neoplasia maligna. Outros exemplos. Então logo aqui em cima nós vemos um paciente com uma lesão extensa em palato e rebordo alveolar. Esse paciente, na verdade, tinha um quadro de paracoccidioidomicose, que é uma doença fúngica, uma lesão cuja apresentação é úlcero moriforme. E aqui o tratamento não é cirúrgico, é um tratamento medicamentoso. A lesão é extensa. E aqui eu posso eleger algumas áreas para biópsia incisional, como essa área, essa outra área. Lembrando que áreas ulceradas e áreas necróticas geralmente não são áreas elegíveis, tá? Se eu tenho áreas mais íntegras da lesão, tá bom? Um outro exemplo, aqui na direita, nós notamos então a presença de uma lesão eritroplásica em região de palato mole. Essa lesão é uma lesão assintomática, o paciente fumava e bebia muito,
E aqui, por ser uma lesão eritroplásica, uma eritroplasia, a possibilidade de se ter displasia epitelial é uma possibilidade muito grande. Então aqui eu não removo completamente a lesão, embora a gente se sinta tentado a fazer isso, porque talvez o tratamento posteriormente seja um tratamento mais amplo. Tá? Um outro caso bastante interessante é essa lesão em região de base de língua, uma lesão lipomatosa. Se essa lesão tivesse em mucosa jugal, tivesse em ápice lingual, em lábio, ela seria facilmente enucleável. Mas olha só a posição dessa lesão. Então é difícil. Talvez ela possa ser facilmente enucleável no centro cirúrgico, mas para o diagnóstico, no ambulatório, como é que eu devo fazer? Eu posso optar por uma biópsia incisional ou até melhor, uma punção aspirativa por agulha fina. Esse outro caso aqui ilustra bem também uma outra lesão cujo tratamento não é cirúrgico, embora seja uma lesão pequena e bem localizada. A suspeita clínica aqui não é de uma leucoplasia, mas sim de um líquen plano. Dá para perceber a presença das estrias esbranquiçadas e a área erosiva central, não dá para ver? Então eu vou biopsiar incisionalmente essa lesão e, confirmando o líquen plano como no caso foi, aqui eu parto para a terapia medicamentosa para curar, não curar, para controlar, né? Na verdade, o líquen plano a gente consegue o controle da lesão, tá certo? Tá bom? Então é isso. Aquela lesão inicial que nós mostramos, que tipo de biópsia você faria? Acho que a resposta agora está clara. Você faria uma biópsia incisional. E você poderia eleger mais do que uma área. Lembrando que aquele caso inicial que nós mostramos, era um carcinoma de células escamosas. Então, realmente essa é uma boa indicação. Então, sumarizando o que vimos, nós podemos realizar biópsias incisionais e excisionais. Mas nós temos critérios para isso. Então, lesões pequenas, bem delimitadas, de fácil localização, cujo tratamento é cirúrgico sem complementação e sem suspeita de serem lesões malignas ou malignizáveis, biópsia excisional. Raciocínio contrário, biópsia incisional. Tá bom? Então, obrigado novamente por assistir o vídeo. Se você gostou, por favor, dê um like, se inscreva no canal, me acesse via e-mail ou acesse via Instagram. Nós vamos fazer agora um espelho daquilo que nós estamos vendo no YouTube. No Instagram já tem alguns casos lá postados, uma discussão bastante interessante. A gente está fazendo isso em inglês para estimular a leitura em inglês, tá bom? Mas é bem interessante, eu acho que é fácil de ser entendido. Então, o nosso perfil no Instagram está aí e nos vemos numa ocasião bem próxima, tá certo? Um grande abraço a todos e nos vemos.